como as aves no cantar, comunicando amor. Meu voo é de paz, águia do Senhor, eu sou. Como as aves no cantar, comunicando amor. Meu voo é de paz, águia do Senhor. Olá, minha gente. Estamos aqui de volta para mais uma aula de História do Cristianismo. Hoje vamos continuar com a nossa trajetória sobre a vida e pensamento de São Paulo, né? São Paulo, o apóstolo dos gentios, né? Então, para você que não pegou a primeira aula, vou dar um breve panorama aqui rapidinho para que a gente possa entrar nas nossas segundas temáticas, que são bastante interessantes, mas que se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, vamos recordar um pouquinho o que você de repente acabou de ver. Você que pegou o primeiro vídeo, viu o primeiro vídeo, vamos fazer aqui um breve resumo, basicamente, do que a gente está falando sobre a vida de Paulo de Tarso. Então, nossas fontes bibliográficas de estudo, coloquei a Bíblia de Jerusalém, a Igreja dos Apóstolos e Mártires e o livro que é nosso livro base, né? Eu coloco também como nossa fonte bibliográfica uma outra Bíblia, tá? Que é essa Bíblia aqui, a Bíblia do Peregrino, que é muito boa e hoje eu vou usar ela para ler as passagens bíblicas, ok? Também como o livro de Paulo, né? Vida e Pensamento, tá? Bem grossinho, vale a pena, tá? E o livro lá do Daniel Hopes, A História dos Apóstolos e dos Mártires, tá? Então, fizemos um pouquinho esse cronograma de estudo, né? A cronologia da vida de Paulo, quem é Paulo de Tarso, suas características e personalidades, né? Paulo e Jesus, a conversão, as viagens, as cartas, o epistolário paulino e o estilo das cartas de Paulo, tá? Então a gente falou basicamente na nossa primeira aula um pouco de cronologia, tá? Mostrei basicamente a conversão em 33, a presença da Damasco, né? Isso aí, o Rudolf, que está aqui nesse livro, né? Um pouco da cronograma da vida de Paulo. Se você pegar também a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia do Peregrino, você antes de cada carta apostólica, então vamos pegar aqui a primeira carta apostólica, né? Você sabe qual é a primeira carta apostólica de Paulo? Romanos? Coríntios? Não. A primeira carta de São Paulo é a carta aos Tessalonicenses, tá? Primeira e segunda Tessalonicenses. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Ó. Só um minutinho. Aqui, ó. Primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Se você pegar essa Bíblia aqui, que é a Bíblia do Peregrino, ela vai ter uma boa introdução às cartas, ok? Tá vendo? Tá? Então, claro que isso eu não vou falar agora para vocês, vou falar mais tarde, tá? Talvez no próximo vídeo. Nós vamos estudar carta por carta, tá? E aí eu vou pensar se a gente vai estudar as cartas numa cronologia ou na cronologia que está na Bíblia, né? Que começa com um pouco dos Atos dos Apóstolos. Vamos estudar também um pouquinho dos Atos dos Apóstolos para entender o contexto de Paulo. Depois vamos estudar as cartas aos Romanos, né? Coríntios, né? E aí vem Gálatas, cartas aos Efésios, Filipenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, as epístolas que são chamadas as epístolas pastorais, né? As cartas a Tito e a Timóteo. Tá? Então vamos fazer esse estudo bem sistemático. Deixa eu colocar isso aqui do lado um pouquinho, está pesado. Vamos lá. O apóstolo nasceu entre o ano 5 e o ano 10 depois de Cristo, na cidade de Tarso, na Cilícia, isso aqui eu falei na aula passada. Era filho de judeus da tribo de Benjamim, como era de costume, foi circuncidado no 8º dia. São Jerônimo informa que seus pais eram da Escala, né, na Galileia. Tá? Coloquei aqui até uma seta mostrando a tribo de Benjamim, de onde ele era.
Paulo cresceu segundo a mais perfeita tradição judaica, né? Vê lá isso em Filipenses. Tinha uma irmã e um sobrinho que morava em Jerusalém, também vemos isso nos nossos apóstolos, né? Sua profissão era artesão, fabricante de tendas, a gente verifica isso lá no livro também dos Atos dos Apóstolos. O seu estado civil é um tanto incerto, ainda que ele escreve aos solteiros e às viúvas, diz que seria melhor ficassem como eu, então solteiro. Ainda jovem, Paulo foi para Jerusalém e na escola de Gamaliel se especializou no conhecimento de sua religião. Tornou-se um fariseu, ou seja, um especialista rigoroso e irrepreensível no cumprimento de toda a lei e seus pormenores. Então era um doutor da lei, literalmente, a gente vê isso lá em Atos dos Apóstolos. Cheio de zelo pela religião, começou a perseguir os cristãos. A gente vê lá isso em Filipenses, em Atos dos Apóstolos, no livro de Gálatas também. Né? Esteve presente no martírio de Estevão, cujos mantos foram depositados a seus pés porque ele era jovem. Tá? Continuou perseguindo a igreja até que se encontrou com o Senhor na estrada de Damasco. A grande conversão de Paulo. A gente tem a belíssima pintura de Michelangelo de Caravaggio, que é a conversão de São Paulo. Né? A experiência de Jesus mudou completamente a sua vida, né? De perseguidor para ser anunciador até a sua morte, provavelmente no ano 68 depois de Cristo. Né? E aí a primeira viagem, segunda, terceira e a viagem chamada viagem do exílio, que é para Roma, né? Ou quarta viagem. E a gente vai entrar agora na segunda aula, na nossa segunda temática, tá? Então a gente vai falar basicamente das características de Paulo. Nós temos aí uma sensacional pintura, né, de Rembrandt, que também pinta lá a belíssima passagem do filho pródigo. Vale a pena você colocar lá na internet, colocar pinturas do Renascimento. Ou pinturas, aqui a gente já está no mundo, né, é um pós-renascimento, né, pós-renascentista. O Rembrandt, né, em 1627, ele tem a conversão de Paulo, tá? Tem essa pintura também belíssima, que também é de Rembrandt, essa pintura aqui. Tá? Então vale muito a pena para a gente ter contato também com a iconografia paulina. Né? Então vamos estudar um pouco as características de Paulo. Bruno, de onde que você tirou a informação sobre as características de Paulo? Das cartas, da maneira com que ele escreve, do seu epistolário, tá? Do contexto que ele vive, da educação que ele teve, da família que ele veio, da tribo que ele veio, dos lugares que ele visitou, da instrução que ele teve aos pés de Gamaliel. Então isso tudo vai nos dar um panorama de quem é a pessoa de Paulo. Eu costumo dizer lá para os meus alunos de história, né? Os alunos que estão se formando em professores de história, que o historiador é aquele que vai analisar as fontes históricas. Quando você analisa uma fonte histórica, o objeto que você está verificando, ele tende a se clarear, como fala lá o grande teórico, né? Teórico do século XX, Max Weber. Ele fala que o objetivo da ciência é dar clareza às coisas. Então, quando a gente vai se aproximando, quanto mais estudo a gente tem, quanto mais livros nós vamos lendo, né? Estou aqui lendo esse livro apaixonado pela vida de Paulo, e nós vamos nos aproximando mais da pessoa que ele é. A gente vê o Paulo na prisão, Rembrandt, e ele escreve as principais cartas dele na prisão. Né? Um epistolário sensacional. Ele tem ali aquele tempo de introspecção para poder escrever e consolidar a igreja cristã, sem dúvida nenhuma. Paulo, como eu disse lá na primeira aula, se você está tendo contato só com o vídeo número 2, procura aí que você consegue o vídeo número 1 também, ou entre em contato comigo pelo meu e-mail, brunotamancolde@gmail.com. Vou repetir, brunotamancolde@gmail.com. Eu disse que Paulo, sem dúvida nenhuma, depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, é a figura mais importante do cristianismo nos primeiros séculos. Tá? Sem dúvida nenhuma. Alguns teólogos falam que o cristianismo se parece muito com o paulismo, dizendo que Paulo, né, ele quase que deformou a mensagem de Jesus. Não, isso não aconteceu. Ele não deformou a mensagem de Jesus. Ele transformou a mensagem de Jesus em algo universal. Tá? Esse foi o papel de Paulo. Claro que o seu dedo, o seu toque, transformou o cristianismo que o cristianismo é hoje, em sua teologia, né? A gente pega a teologia paulina, é sensacional. Agora, ele não deturpou a mensagem de Jesus, muito pelo contrário. Ele
aprofundou no entendimento do que Jesus Cristo disse, tá? E assim até hoje, né? Quando você vai estudando um dogma na Igreja Católica, o dogma vai se aproximando, né? A gente vai adentrando no dogma, né? Assim é também a história do cristianismo. Aqui que a gente não faz uma história teológica, tá? A gente está estudando a história da teologia. Como a teologia foi chegando até os dias de hoje, a evolução do pensamento teológico, não a teologia em si. Né? Vamos lá, as características principais da vida de Paulo. Claro que isso aqui eu estou falando de uma maneira simples, né? Você vai ver que o vídeo vai demorar 20 minutos no máximo, cada vídeo, né? É necessário que você estude um pouco mais sobre a vida de Paulo. Como eu disse, né? Em toda a Bíblia, da mais simples à mais complexa, tem aqui uma Bíblia bem bacana, uma Bíblia de estudo que vale a pena ser comprada, tá? E a gente analisa uma Bíblia de uma maneira bem simplória, tá? A quantidade de notas de rodapé que ela tem, né? Você pega aqui, a gente tem o texto e aqui é rodapé. O que é o rodapé? É uma explicação sobre o próprio texto, tá? Então, a gente vê uma Bíblia, a qualidade de uma tradução bíblica em detrimento à quantidade de informações que ela tem em sua nota de rodapé. Olha só a quantidade de salmos. Então, eu indico essas duas Bíblias para o estudo. A Bíblia de Jerusalém e a Bíblia do Peregrino. Tá? De Jerusalém que eu coloquei uma figura lá na frente e a Bíblia do Peregrino. Tá? Então, suas características principais, como eu disse, né, anteriormente, você precisa estudar sobre a sua religião. É incompreensível uma pessoa que diz que acredita no cristianismo e não entende totalmente. Uma crença sem embasamentos historiográficos, uma crença sem embasamento racional, uma crença sem uma consolidação dos princípios e dos dogmas é uma superstição. Tá? A fé que não é uma mágica. A fé é uma certeza naquilo que você não vê, mas é uma certeza. Entende? Não é uma superstição. Entende? Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui nas cartas de Paulo, né? No estudo sistemático da vida de Paulo? Que a gente não pode ficar apenas só nisso aqui. Ah, eu vi lá o vídeo do Bruno e eu achei super legal e isso já basta. Não, não basta. Né? Você precisa estudar, você precisa entender um pouco mais da vida de Paulo, tem vários livros, né? A gente teve o ano paulino, né? Em 2008, em 2009, que teve uma enxurrada de cartas, de livros. A gente tem uma catequese sensacional do Papa Bento XVI, Papa Emérito Bento XVI, sobre a vida de São Paulo, que vale muito a pena ser lido, tá? Vamos lá um pouco então suas características. Um gênio, sem dúvida nenhuma. Nascido de mulher, sempre faço essa brincadeira, né? Nascido de mulher, ninguém é comparado a João Batista. E Paulo, tá? Um gênio. Além de conhecer bem a sua religião, tá? Ele foi formado no judaísmo, era fariseu, né? O que pode ser comprovado pelas duas centenas de citações do Antigo Testamento. Você pegar as cartas paulinas, nossa, meu amigo, é uma alusão o tempo inteiro ao Antigo Testamento. E ele vai tentar colocar em algumas cartas como que Jesus é a promessa dos profetas. Jesus é o verbo encarnado. Tá? Ele vai tentar colocar isso, fico até impressionado com a questão das epístolas de Paulo, como Paulo cita o Antigo Testamento como se aquilo tivesse verdadeiramente seu coração. Tá? Era um judeu ortodoxo, perseguidor dos cristãos. Então ele tinha o judaísmo ali como a sua religião primeira. Claro que a gente tem ao fundo aí, né, a conversão de Paulo, que quando ele se converte, ele se transforma em uma outra coisa. Mas ele não perde o embasamento judaico. Ele vai perceber que Jesus verdadeiramente é a peça que faltava no Antigo Testamento. Né? Possuía entendimento da filosofia grega, claro, como também das religiões do seu tempo, nas religiões também do mundo grego. Então, sem dúvida nenhuma, é um gênio que entendia o melhor do judaísmo e que entendia o melhor da filosofia grega, tá? Por isso que ele pregava com a facilidade que pregava, tá? Conhecia bem o grego e o método da retórica, esforçava-se para compreender
o modo que o mundo grego vivia, tá? E além disso, era cidadão romano. Vamos pegar aqui Atos 16, Atos dos Apóstolos 16, vamos lá. 16, 37. Isso, vamos lá. Eles nos açoitaram em público, sem julgamento, a nós que somos cidadãos romanos. Olha que interessante. Ele não podia ser açoitado em público. Ele está reclamando, ó, eu sou cidadão romano, né? Vamos avançar aqui um pouquinho, ó. 22, 25. Podeis açoitar sem processo um cidadão romano? Ó. Ao ouvir isso, o centurião foi avisar ao comandante. O que fazeis? Este homem é romano? O comandante se aproximou e lhe perguntou. Dize-me, és romano? Respondeu. Sim, respondeu o comandante. Comprei a cidadania por uma boa soma. Paulo disse, eu a possuo de nascença. Olha que sensacional. Imediatamente, os que iriam interrogar se afastaram dele. Olha que sensacional. Paulo era um gênio, minha gente. E era o melhor de 3 mundos. Ele era o melhor do mundo judaico. Desculpa. Ele era o melhor do mundo judaico porque era uma pessoa que estava introduzida à lei. Não era um crente comum. Era alguém que estudava, era alguém que estava com as Sagradas Escrituras, com o Antigo Testamento na sua mente, no seu coração, na sua boca, né? Ele era grego por instrução, né? Sabia a filosofia grega, sabia o método da retórica e era também cidadão romano. Por isso que ele teve entrada em vários lugares que outras pessoas não conseguiam entrar. Teve um professor, né? Atenodoro, né? Amigo do imperador Augusto Atenodoro, né? Paulo algumas vezes utilizava a frase desse educador: para toda criatura, sua consciência é Deus. Vamos pegar lá carta aos Romanos 14. Tá vendo que trabalho hercúleo, gente? É pegar a história dele e comprovar nas Sagradas Escrituras, ok? Ó, 22. Romanos. Isso. A fé que tens, guarda diante de Deus. Feliz quem discerne sem se sentir culpado, né? Mas quem come duvidando é culpado, porque não age pela fé. E o que não brota da fé é pecado. Então, falando um pouquinho, né? Para toda criatura, a sua consciência é Deus. Ah, e aqui a gente tem também, comporte-se como próprio, como o próximo, como se Deus visse você, e fale com Deus como se os outros ouvissem você. Vamos pegar lá a primeira carta aos Tessalonicenses. Tá? Deixa eu abrir aqui. Essa Bíblia tem uma página muito fininha, mas dá pra gente chegar lá. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 2, 3. Ó. 2, 3. É que nossa pregação não vem do engano, nem de motivos sujos, nem de uma fraude. Mas acreditamos por Deus, expomos a boa notícia que nos recomendaram, procurando agradar não aos homens, mas a Deus.
como prova a nossa consciência. Nunca usamos linguagem lisonjeira, como sabeis, nem pretextos para ganhar dinheiro. Deus é testemunha. Não pretendemos honras humanas, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como apóstolos, ser pesados para vós, ao contrário, agimos convosco com toda bondade, qual mãe que acaricia suas criaturas. Olha que sensacional, né? 1 Tessalonicenses 2, 3 ao 7. Né? Lendo as cartas, percebemos o caráter do apóstolo, né? Às vezes muito meio carinhoso, mas às vezes severo, né? Uma enxadada à minhoca. Escreve às comunidades, compara-se à mãe que acaricia os filhinhos e era capaz de dar a vida por eles. Exatamente essa passagem que eu acabei de ler, né? Olha, 7 a 8, ó. Ao contrário, agimos convosco com toda a bondade, qual mãe que acaricia suas criaturas. Vamos avançar. Sentia pelos fiéis dores de parto. Vamos pegar aqui Gálatas, tá? Coríntios, Gálatas 4, 19. Vai fazendo isso em casa, viu, gente? Você que está vendo o vídeo, vai pegando a Bíblia e vai procurando, igual eu estou fazendo aqui. Ó, meus filhinhos, aos quais dou novamente a luz, até que adquirais a figura de Cristo. Quisera estar agora convosco para mudar o tom de voz, pois não sei o que fazer convosco. Ó, tá puxando, tá? Amai-vos, e por isso se sacrificava, amava-os, e por isso se sacrificava ao máximo por eles. Mas era também pai que educava, que gerava as pessoas por meio do evangelho a vida nova, né? Quando se fazia necessário, também exigia obediência. Vamos pegar essa passagem aqui, 1 Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios 4, 1 Coríntios 4, 21. Vamos lá. O que escolheis? Que eu vá com a vara ou com amor e mansidão? Olha, obediência. O que vocês querem que eu faça? Que eu vá com amor benevolente de pai ou que eu vá com a vara, né? Então, a determinação e a fé conduzindo a perigosas viagens. Aqui eu coloquei um pouquinho do mapa das viagens de São Paulo. Claro que aqui a gente vai ver isso de uma maneira mais tranquila, né? Mostrando viagem por viagem. A primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem, uma quarta viagem, que é chamada viagem do cativeiro, né? Sofreu dura violência, cadeias, sofrimentos, perigos, e por isso tudo Jesus por Jesus e pelo povo. Vamos pegar lá 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, 23. Ganho deles em prisões, ainda mais em açoites, em perigos frequentes de morte. 5 vezes os judeus me deram os 40 açoites menos um. 3 vezes me açoitaram com vara, mas uma vez me apedrejaram. 3 vezes naufraguei e passei um dia e uma noite em alto mar. Quantas viagens com perigo de rios, perigos de bandidos, perigo de meus patrícios, judeus, perigos por causa dos pagãos, perigos em cidades, perigos em campo aberto, perigos no mar, perigos por causa de falsos irmãos, com fadiga e duros trabalhos, muitas noites sem dormir, com fome e sede, com frequência e jejum, com frio e sem agasalho. E além de tudo isso, o fardo cotidiano, a preocupação por todas as minhas igrejas. Alguém cai doente sem que eu adoeça? Alguém tropeça sem que eu fique impaciente? Se é preciso orgulhar-se, me orgulharei da minha fraqueza. Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo,
seja bendito para sempre. Sabe que não minto. Em Damasco, o governador rei Aretas vigiava a cidade para me prender. Por uma janela em um cesto de junco, me desceram muralha abaixo, e assim escapei de suas mãos. Olha que sensacional, minha gente. O amor de Cristo que transforma uma pessoa, e essa pessoa vai correr perigo para evangelizar, para levar a mensagem cristã. Ao ler as cartas, percebemos com tanta frequência ele usava expressões tais como tudo, todo, sempre, continuamente, sem cessar e etc. 14 anos após sua conversão, subiu a Jerusalém para o concílio onde defendeu a não circuncisão para os pagãos. Ele mesmo se defendeu das acusações. Que acusações? Que ele era perseguidor dos cristãos. Ele teve um pouco de dificuldade. Olhando as cartas, ele teve um pouco de dificuldade justamente porque ele era perseguidor dos cristãos e de repente é um convertido. Olha que coisa estranha. O cara é um fariseu, um doutor da lei, perseguidor dos cristãos, e agora se converte. Ele vai defender um pouco das acusações, e juntamente aqui na Basílica de São duas figuras bonitas, da Basílica lá, uma da Basílica de São Paulo extramuros e outra lá no Vaticano, na Basílica Vaticana Pedro e Paulo. O Concílio de Jerusalém é fundamental porque vai instituir o batismo na igreja, juntamente com Pedro e Paulo, eles batem o martelo, Pedro, Paulo e Tiago. Para ele, anunciar o evangelho é uma obrigação. Ai de mim se não evangelizar. A gente tem lá a belíssima, em 1 Coríntios, deixa eu pegar aqui, 1 Coríntios 9:15. Vamos lá ler o que está escrito. Eu, porém, não fiz uso de nenhum desses direitos. Não escrevo para que agora reconheceis. Prefiro morrer. Ninguém me tirará essa glória. Anunciar a boa notícia, o Evangelho, não é para mim motivo de orgulho, mas obrigação que me incumbe. Olha que sensacional essa tradução, tá? Você pega uma tradução mais simples, vai estar escrito assim: ai de mim se não anunciar o Evangelho, ou ai de mim se não evangelizar. Olha essa tradução, que sensacional. Anunciar a boa notícia, lá no 16, tá? Anunciar a boa notícia não é para mim motivo de orgulho, mas obrigação que me incumbe. Ai de mim se eu não anunciar. Olha que sensacional. A gente tem Pedro e Paulo, é o greco, É o grego, 1587, tem uma pintura sensacional. Teve que lutar contra os falsos missionários, já citei aqui, que anunciavam um evangelho fácil e fugia da humilhação e da tribulação, como hoje, gente? Quantas igrejas cristãs, sem que estabelecer um juízo de valor, pregam uma vida de facilidade, Pare de sofrer, por exemplo, Vou pegar aqui, 2 Coríntios 10:12. Não nos atrevemos a igualarmos nem a compararmos a alguns dos que fazem a própria recomendação. Eles, ao contrário, ao se tornarem como medida de si próprios, acabam sem perceber do que somos. Não nos orgulhamos sem medida, mas chegamos até a vós, aceitando a medida do lugar de Deus nos assinalou. Não ultrapassamos os limites, como se nossa competência não chegasse até vós. Ele está falando aqui principalmente para a crença gnóstica, para os gnósticos. Eu tenho um vídeo sobre introdução ao pensamento religioso, introdução à religião, que eu vou falar bastante sobre o que é o gnóstico. O gnóstico, ele crê em um Deus, só que os ditames da doutrina é ele mesmo. Tá? Os ditames da consciência é que vão reger. A religião é ele. Tá? E é justamente isso que Paulo está batendo. E a gente vai parando por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar aqui, tá vendo que estou fazendo ainda, as viagens e cartas. Vamos falar um pouco sobre as viagens de uma maneira sistematizada e depois sobre as cartas de São Paulo. Eu espero que você esteja gostando desse estudo, me mande dicas, me passe e-mail. Bruno, olha só, gostaria que você lesse menos a Bíblia, tá? Ou gostaria que você lesse todas as passagens. Me dedica para que cada vez mais a gente possa aprofundar nesse estudo. Até a próxima, forte abraço e mais uma vez muito obrigado por ter a oportunidade de entrar na sua casa.